Segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, capítulo de número 12, o versículo de número 7. Louvado seja Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vou ler aqui, amados. Está ganhando tempo. Está escrito assim: para que não me ensoberbecesse pelas grandezas da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, e por amor em Cristo, porque quando sou fraco, então que sou forte. Amém? Pode sentar, amados. Pedi a Deus que me desse uma palavra nessa noite. Ele me incomodou para que trouxesse a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. E eu tenho a certeza e convicção que Deus, Ele tem uma resposta para você. Eu sempre digo que Jesus, Ele é o único que tem o poder de curar. Ele é o único que tem o poder de transformar vidas. E por isso, você está aqui nessa noite para adorar aquele que é digno de toda a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Eu quero pregar nessa noite aqui, amado, no tema: o espinho não é maior que a graça de Deus. Apóstolo Paulo, nós sabemos que era um homem escolhido pelo próprio Deus de Israel. Todas as vezes que nós vemos, nós sabemos que apóstolo Paulo, ele foi um dos principais divulgadores da doutrina cristã. Sabemos também que ele escreveu, ou melhor, ele é o autor das epístolas paulinas, trazido aqui para todos nós no Novo Testamento. Nós sabemos que apóstolo Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, na Sicília, atualmente ali na Turquia. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que foi no ano 5º da era cristã. Sabemos que ele era filho de judeu, ele gozava aqui dos privilégios, ou seja, ele tinha dupla cidadania. Quando nós olhamos, o seu nome, na verdade, as suas características, o nome de Saulo ali, que era hebreu, e Paulo, que era romano. Então nós entendemos que ele tinha essa dupla cidadania. Ele era melhor, vamos dizer, apóstolo Paulo era membro, melhor, o seu pai era membro das seitas dos fariseus. E nós entendemos que era uma das maiores ortodoxas seitas judaicas ali. E é interessante que ainda adolescente em Jerusalém, Paulo aqui ele vai estudar para ter um conhecimento
da lei, até mesmo, ou seja, na lei oral, deduzida ali por o próprio Moisés. Mas o que chama atenção é que de volta, ou seja, Saulo ou Paulo, tanto faz, ele continua aqui os seus estudos e seguia aqui para a carreira rabínica. Mas ali ele vai aprender tecelagem, junto com seu pai aos 26 anos de idade. E você vai entender que isso era praticamente para que ele tivesse uma renda extra, para que ele pudesse aprender os valores da humildade. Paulo, ele estava aprendendo ali algo que futuramente ele poderia fazer o uso disso. Apóstolo Paulo, nós sabemos que o próprio Deus de Israel escolheu ele para que fizesse a diferença sobre a nação. Paulo não era um homem comum. Paulo era guiado e escolhido pelo Senhor dos Exércitos. E é bem verdade que Paulo, voltando para sua casa, você conhece a história, que no conceito dele, na cabeça de Paulo, era perseguir os cristãos. E quando nós olhamos o texto, a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Paulo tinha uma raiva muito grande, a melancolia, a tristeza dentro dele por não conhecer Jesus, até mesmo por não conhecer o próprio Deus de Israel. Ele vai decretar aqui guerra contra os cristãos. E é bem verdade que Paulo, ele vai dar ordem para que tirasse as crianças, mulheres, e arrastasse elas sem dó e impiedade. E é bem verdade que você entende que dentro do coração de Paulo não existia amor. Dentro do coração de Paulo não existia o perdão. Dentro dele existia um ódio sobrenatural, que não é conhecido pelo Deus dos Exércitos. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus, você entende que no caminho para sua casa, Deus já estava dizendo: peraí, Paulo, eu preciso só mostrar a você quem sou eu. Eu preciso só mostrar a você a minha grandeza. Paulo, quando ouviu Estevão pregando a palavra do Deus do Altíssimo, eu entendo isso, em que Estevão não foi um homem qualquer. Estevão era um homem guiado pelo próprio Deus dos Exércitos. Você pode entender que Estevão, quando apregoavam a palavra de Deus, as palavras de Estevão incomodou o apóstolo Paulo, porque Paulo, quando decretou para acabar com os cristãos, ele não sabia que Deus ia intervir e ia mostrar para ele quem era o Deus de Israel. Isso é tão impressionante que quando Estevão estava apregoando a palavra de Deus, ele vai soltar uma palavra que vai entrar em contra o coração de Paulo. Mas qual é a palavra, evangelista? A palavra foi: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Pai assentado à sua direita. Isso incomoda Paulo, mas Jesus estava dizendo: eu entendo dentro do meu coração que Paulo ainda não tinha compreendido a própria grandeza, o amor de Deus sobre como ele. Era o próprio Deus dizendo: Paulo, você não conhece amor, eu vou te mostrar o que é o amor. Paulo, você não conhece o que é perdão, mas eu vou te mostrar o que é perdão. Paulo, você não conhece o que é chamado, mas eu vou te mostrar que eu te escolhi para fazer a diferença. Estou sentindo a graça dele. E é tão interessante isso, que agora Deus vai intervir, e ele vai apontar para Paulo e vai dizer: Paulo, tu é
e por 3 noites. E era o próprio Deus dizendo: eu vou te dar uma lição, Paulo, que quando você for jejuar, primeiramente, aqui, Paulo, a primeira oração que você vai fazer vai representar Deus, porque eu apareci no teu caminho, e eu preciso te ensinar que eu sou Deus de Israel. Paulo vai dobrar os seus joelhos, Paulo vai entregar o seu primeiro dia de jejum, representando o Pai. Mas no segundo dia, ele vai dizer: ninguém chega ao Pai senão por Jesus Cristo. Era ele dizendo, João: o primeiro dia representa o Pai, e o segundo vai representar Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque é o único que morreu por mim e por você pelos nossos pecados. Quando você entende que no terceiro dia, Paulo aqui vai ter que jejuar, representaria o Espírito Santo. A própria palavra de Deus nos deixa bem claro que sem o Espírito Santo você não é nada. Sem o Espírito Santo você não prega. Sem a grandeza do Espírito Santo você não canta. Sem o Espírito Santo você não revela. Era Deus dizendo: Paulo, eu vou te usar, mas o Espírito Santo vai com você. E é tão impressionante, porque Deus vai intervir e vai apontar para Paulo dizer, porque Paulo dizia: não tem ninguém que possa me parar. Paulo estava dizendo: eu sou grande, eu sou o maioral, eu sou o bambambam. Ele até decretou guerra contra os cristãos, mas Deus estava dizendo: com o meu povo ninguém mexe. Ele até decreta contra o escolhido de Deus, mas Deus está dizendo: se você está do lado de lá, agora eu vou trazer para o meu lado e vou te mostrar quem sou eu. Paulo sem compreender ainda, porque o próprio Deus apareceu para ele, e ele vai dizer: tu prepara-te o quê? Recalcitrar contra os meus? Contra os meus? Aí a gente vai estudar aqui, porque em Atos 9, Paulo vai ficar cego por 3 dias. Ele vai ter que orar por 3 dias, jejuar por 3 dias. Mas em Gálatas capítulo 2, e eu vou entrar nesse contexto logo, Paulo vai ficar afastado por um período. Aí eu volto aqui novamente e falar sobre aguilhões. Sabemos que primeiramente, para você entender o que significa recalcitrar, é confrontar, resistir. Os aguilhões eram uma espécie de espeto, de um ferro ou de bronze ou de prata, como queira, que os carroceiros costumavam cutucar os cavalos. E eles iam cutucando os cavalos e andando. Eles iam cutucando os cavalos e andando. Quando Deus fala para Paulo, os meus aguilhões, ele estava dizendo: Paulo, eu vou te cutucar. Paulo, eu vou te espetar. Era ele dizendo para Paulo: Paulo, você vai andar, mas não recalabaia, você não vai parar, porque eu te escolhi, eu te chamei, mas eu vou te cutucar. Paulo, você vai cutucar.
entende agora que em Atos 9, Deus vai aparecer para Paulo, Paulo vai ficar cego, Israel, ele vai ter que jejuar por 3 dias, e é interessante que Deus vai perguntar a ele: por que persegue a minha igreja? Aí ele vem dura para te recalcitrar contra os meus aguilhões. E é interessante que ele entendeu que Deus já estava mostrando a ele um espinho sobre a tua carne. Provo. Olha isso. Ele estava colocando já um espinho na carne de Paulo, para que ele não viesse se exaltar. Deus já estava dizendo: Paulo, eu te chamei, mas eu já vou colocar um espinho na tua carne, para que você não venha se exaltar. Ele está dizendo: Paulo, eu te chamei, mas eu já vou colocar um espinho em você, porque da grandezas, da revelação que eu vou te dar, Paulo, eu preciso de você completamente, Paulo. Eu sei quem você vai ser lá na frente, pessoas vão ser curadas, transformadas, libertadas, mas Paulo, eu vou colocar um espinho sobre a tua carne, só para te mostrar que o grande sou eu. E o espinho da carne de Paulo não começou, Israel, na jornada como pregador, como apóstolo. O espinho da carne de Paulo já começou quando ele estava voltando para a tua casa. Deus diz: olha, Paulo, eu já estou colocando um espinho sobre você, porque eu quero usar você de uma forma transcendental. Tem espinho em nossa carne que muitas vezes não é para nos matar, é para que todas as vezes que você tenta se exaltar, Deus vai dizer para você: olha o espinho, porque eu estou te cutucando, dizendo a você: Paulo, você não pode esquecer da onde eu te tirei. Paulo, você não pode se esquecer da minha grandeza. Paulo, você não é nada sem a minha presença. Paulo, aprende isso. O espinho na cara de Paulo não começou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Começou quando o Deus de Israel apareceu para ele. Deus aparece para ele. Aí Deus fala: peraí, deixa eu já colocar um espinho dentro dele, porque eu sei que lá na frente vai escrever as maiores partes do Novo Testamento. Por onde ele passar vai ser enfermo, por onde ele passar vai ter libertação, por onde ele passar vai ter transformação, renovo. Mas ele tem que entender que eu vou cutucar, que eu vou respeitar. Por quê? Porque Deus quer mostrar para você que Ele é maior. Ele é grande na tua vida, mas Ele está dizendo: tem espinho que não é para te matar, é para te lembrar de onde Ele te tirou. Ele perseguia os cristãos, ele queria acabar com todos. Teve o despojo do Estevão em suas mãos. Aí Deus está dizendo: ei, teve o despojo do Estevão lá atrás. Ei, a carta que você tinha para acabar com a igreja, eu rasgo hoje, coloco o espinho e mostro a minha grandeza. Por que Paulo foi? Por que aconteceu na jornada para a tua casa? Era Deus dizendo: olha, Paulo, está no caminho errado. Eu não quero que você volte para a tua casa com um pensamento ocular. Eu quero que você volte dizendo: o espinho está me cutucando, a cegueira caiu nos meus olhos, mas hoje eu vou para a casa de Deus buscar a resposta. Eu vou para a casa do meu Pai. O quê? Buscar a presença.
graça, buscar unção, buscar plenitude, avivamento para as nossas E é interessante aqui, Israel, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer em que agora, Paulo, Deus vai tocar no coração de Ananias e vai dizer: Ananias, vai lá, ore, busque um homem por nome chamado Saulo. E esse homem aí, eu só quero que você ponha a mão sobre a cabeça dele, porque ele é o meu escolhido. Ananias pode até perguntar para Deus, dizer quem era. A raiva de Ananias poderia até mesmo entrar no teu coração, porque lembrando que Paulo lá atrás perseguia a igreja, mas Deus estava dizendo: foi ele quem eu escolhi. Aí Ananias, dentro do teu coração: Senhor, ele não presta, não vale nada, mas aí Deus estava dizendo: é ele quem eu preparei. Senhor, ele teve um despojo, recebo na mão, perseguiu toda a igreja. Aí Deus está dizendo: peraí, o que eu vou fazer no coração de Paulo não é coisa pequena, é coisa grande. Por quê? Porque ele entendeu o quê? Que tem um espinho sobre a tua carne. Entenda isso, Israel. Que aí agora Paulo, ele vai começar aqui, quando as camadas dos seus olhos caem, e o próprio Deus vai dizer a ele assim: olha, eu vou te usar de uma forma tão transcendental, apóstolo Paulo, que todo mundo quando olhar para você vai ter que ver a transformação. Todo mundo quando olhar para você vai ver o brilho do Espírito Santo. Porque não é você que vai ter que brilhar, é a graça de Deus sobre a tua vida. Ele está dizendo: Paulo, você vai ser tão usado, mas tu é fraco, tu é pó, não vale nada. Paulo, você vai ser tão usado, uma ferramenta na minha mão. Aí Paulo vai dizer: Senhor, será que eu consigo? Aí Deus está dizendo: é só se lembrar do meu Espírito, que você vai longe, vai longe, vai longe, vai longe. Aí ele fala para Ananias. Ananias vai, unge ele, as camadas dos seus olhos caem. Agora Paulo vai começar a pregoar a palavra de Deus. Eu imagino Paulo indo para as ruas, pregando o evangelho, tirando todo o atraso que lá atrás. Agora Paulo vai fazer com amor e dedicação, porque lá atrás ele perseguiu, mas todas as vezes que Paulo iria se levantar o seu ego, Deus dizia: ei, lembra do Espírito? Estou te cutucando ainda, Paulo, mas eu me amas, mas você tem espinho. Ei, eu profetizei, mas você tem o espinho. Uma autoridade muito grande, levanta a mão que eu vou profetizar. Tu vai sair daqui transformado, tu vai sair daqui renovado, renovada, e acreditando que Deus está no controle, porque o Espírito está perfurando, o Espírito está perfurando, mas não é para te matar, é para te transformar. Que agora Paulo vai pregar a palavra, irmão Antônio, e aí ele vai dando continuidade ao ministério apostólico. Aí por onde ele passava fazia diferença. Imagina Paulo indo para as ruas, ganhando multidões. Aí agora vem o concílio da igreja, se reunindo para destruir Paulo. Aí vai olhar para Paulo e vai dizer: Paulo está crescendo demais, está esperançoso demais, né, pastor Antônio? E aí eles vão tentar puxar o tapete de Paulo, eles vão tentar arrancar Paulo dali. Aí eles vão dizer: Paulo, tu é um homem usado por Deus, eu sei disso. Paulo, você é um homem a qual nós vemos a diferença, porque o brilho do Senhor está sobre ti, a unção caiu sobre a tua cabeça. Aí a Bíblia vai nos dizer em Gálatas capítulo 2,
em que Paulo agora vai ficar 14 anos esquecido, porque ele sabia que Paulo não era um homem comum. Eu imagino um ano se passando dentro do coração de Paulo, acreditando nas palavras dos próprios pastores, porque Paulo ali estava no começo do seu ministério. Anos se passaram, 5 anos, o coração de Paulo ainda estava ardendo em fogo para pregoar a palavra de Deus. Estava ardendo, irmão, para dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Mas ele estava dizendo: ninguém veio me buscar. Mas Deus estava dizendo: Paulo, só um pouquinho, eu vou te mostrar. Calabaia, fúria, oi cantoroma, laia, seca, múria, ele me fácia, o decanto, ele me frai, o decanto, romanaia. Olha que Deus acaba de me dizer: Deus vai fazer alguém lembrar de ti hoje. Vou falar de novo: Deus vai naquela empresa, Deus vai na tua casa, Deus vai na tua família e vai fazer alguém lembrar de você. Oh, ei, Rabaia, estou sentindo a autoridade de Israel aqui. Aí agora, o tempo vai passando isso, pastora Priscila. O tempo vai dando continuidade ao tempo. 10 anos se passaram, o apóstolo Paulo está dizendo: eu ainda tenho desejo de pregar a palavra de Deus. Aí 13 anos se passa, quando dá 14 anos, aí Deus está dizendo: ei, Barnabé, vai lá! Porque tem um homem que está lá esquecido há 14 anos, e esse homem não é um homem comum, foi quem eu escolhi para pregar a palavra. Esse homem não é um homem comum. Por quê? Porque por onde ele passar, ele vai ganhar almas para o reino de Deus. Por onde ele passar, enfermos vão ser curados. Por onde ele passar, vai acontecer milagres, prodígios, maravilhas, restauração. Deus quer te usar de uma forma transcendental. Ele quer usar Israel a cada um, ele quer usar Marquinhos, mas ele está dizendo: ei, existe um espinho que está te perfurando e você não compreendeu. Tem um espinho que todos os dias, quando você levanta e você olha, por que isso? É Deus dizendo: ei, a minha graça ainda está contigo. Eu vou correr aqui. Isso é tão interessante que na primeira carta aqui de Paulo aos Coríntios, Paulo vai trazer muitas menções. Paulo vai falar de muitas coisas. Ele vai até falar sobre os ministérios. Ele vai até falar sobre os juízes pagãos. Paulo vai falar até mesmo sobre as imoralidades que aconteciam dentro da igreja. Ele vai até falar dos pecados que estavam alheios e oculto, escondido. Paulo vai falar de muitas coisas ali. E é tão interessante que Paulo era usado por Deus. Paulo não era um homem comum. Repito, Paulo tinha o Espírito Santo. Paulo não era um homem comum, já. Ele tinha a grandeza do Espírito Santo. Aí você vai entender que ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, ele vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Ele reconheceu que ele era o menor do Deus Pai. Aí vem o versículo 10, ele começou a compreender que a graça de Deus estava sobre a tua vida. Prova, porque ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e pela tua graça me foi concedida, e não se tornou
Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Aí ele vai dizer: todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. A graça de Deus está com você. A plenitude de Deus está com você. A esperança de Deus está com a igreja. Que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Mas o que mais me chama a atenção é o dom da cura. Paulo pregava, as pessoas eram curadas, mas ele continuava com o espinho na carne. Paulo profetizava, mas ainda o espinho estava na carne. Repito, era Deus dizendo: Paulo, se não fosse a minha graça, nada aconteceria. Se não fosse o meu espírito, nada iria acontecer. Olha isso, Israel. A vanglória e a insensatez. Paulo até reconhece que ele está prestes a se envolver na chama da glória tola, mas que faz a relutância de neutralizar a jactância dos falsos apóstolos. Ele explica que a jactância serve de um meio para defender a autoridade apostólica. Ele vai falar das suas credenciais. Paulo vai dizer, prossegue, recontando as credenciais como apóstolo, listando muitos trabalhos, mas eu digo sofrimentos, sacrifício, por causa do Evangelho. E ele enfatiza que trabalhou incansavelmente pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala que pregou incansavelmente o Evangelho de Jesus Cristo. Aí tem uma preocupação, Raíssa, que Paulo expressa a sua profunda preocupação e o amor por Coríntios, comparando o sentimento de um marido ciumento que deseja apresentar à igreja uma noiva de Cristo. Ele teme aos coríntios e passa a ser desencaminhar os falsos ensinamentos. Paulo compreende tudo isso. Paulo compreendeu pela grandeza da revelação. Oh, glória! Isso é tão verídico que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 27, Paulo vai expressar que na sua jornada como ministro de Deus, olha isso, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma, 3 vezes fui açoitado com vara, e uma
Mas em jejum, muitas vezes, passei por frio, passei por nudez, mas eu não desisti do Evangelho de Jesus Cristo. Eu passei por luta, mas eu não desisti do Evangelho do Pai. Passei por dificuldade, mas eu não entreguei a ferramenta. Eu passei por perseguição, mas eu continuei cabeça erguida. Tem um Espírito aqui, pastor. Tem uma graça renovadora que Ele está dizendo: a palavra está doendo, mas está curando. A palavra está batendo, mas está trazendo a essência novamente. Mas Paulo continuou firme, mas o espinho estava lá. Continuou perfurando, e a misericórdia de Deus estava sobre a vida de Paulo. Aí agora, Israel, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo 7 em diante, diz que Paulo vai orar o quê? 3 vezes ao Senhor, porque ele começa a dizer: para que não me desobedecesse pelas grandezas da revelação, foi-me exposto o espinho na carne, e o mensageiro de Satanás me joga na cara, na face, me esbofeteia. Ele vai dizer: eu cheguei a orar 3 vezes, pedindo que Deus tirasse o espinho de mim, mas Ele não tirou da minha vida. Aí ele lembrou aqui que no começo do teu ministério ele precisou jejuar por 3 dias. Ele lembra que lá na frente ele precisou orar e representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a grandeza de Deus viesse sobre a tua vida. Aí a Bíblia diz que ele vai dizer: 3 vezes eu orei ao Senhor, mas o Satanás está me jogando na minha face, está batendo em mim, humilhando. Aí ele vai dizer: eu orei 3 vezes, mas Deus não me ouviu. Eu orei 3 vezes, mas Deus não tirou da minha vida. Eu orei 3 vezes, mas o espinho continua na minha carne. Eu deito, o espinho está lá. Eu levanto, o espinho está lá. Todos os dias Deus me faz lembrar que a tua graça nos basta. Oh, aleluia. Ele lembra do teu começo, do teu ministério, irmã Fernanda, que ele precisou jejuar por 3 dias, e Deus se manifestou e respondeu lá atrás a ele. Aí disse: Deus respondeu lá atrás, Ele vai responder novamente. Mas todas as vezes que ele orava, Deus estava em silêncio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Entenda aqui que em Filipenses, no Joel capítulo 3, versículo 10, diga: Paulo já estava fraco, né? Paulo já estava debilitado. Paulo não tinha mais força para orar, não tinha nem força mais para buscar a presença de Deus. Paulo descobriu que até no sofrimento podia ser usado para o bem. O teu sofrimento poderia ser usado para o bem. A tua dor aproximou ele de Deus, ajudou a confiança. A graça de Deus entrou sobre Paulo. Paulo iria encontrar alegria em Jesus. Oh, aleluia! Aí ele vai dizer: Senhor, tira esse espinho de mim. Aí ele vai dizer: sabe, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Eu não posso tirar. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
fraco que eu sou forte. Você é forte, vai conseguir, Israel, vai sair, vai persistir, e você vai continuar na grandeza do Pai. Que Deus está quebrando cadeias aqui. Deus está trazendo a essência da humildade, jactância, arrogância está caindo por terra. Vai, recala, vai. Quem tu pensa que é para enfrentar Deus? Quem tu pensa que tu é para enfrentar aquele que é dono de tudo? De tudo! Deus está tirando tudo o que não provém dele. Deus está limpando tudo o que não provém dele. Deus está cortando laço. Ele está passando o facão, passando a foice, e ele está dizendo: você vai voltar à minha santidade, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fraqueza, fraqueza, fraqueza. Aí vem Jairo, lá do outro lado, Jesus,
gente vai liberar a palavra profética dizendo: ei, Dalila cumi, assim te digo, levanta-te. Para terminar, eu paro por aqui, eu prometo. Aí vem Naamã. Aí olha Naamã, leproso, o general. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele ouviu uma palavra que saiu da boca de Eliseu: Correia, vai lá no rio Jordão, desce e mergulha por 7 vezes. 7 vezes. E você vai ver a minha grandeza, e você vai ver